Gente, após uma pausa de 35 dias, o Campeonato Brasileiro está de volta. O Corinthians recebe o Botafogo e os detalhes desse confronto você vai saber daqui a pouquinho, ao vivo do CT em Itaquera. E outro jogo que promete agitar a rodada dessa noite acontece no Maracanã, onde o São Paulo vai encarar o líder Flamengo. O repórter Osmar Garrafa tem as informações do tricolor. Copa do Mundo, São Paulo vinha embalado no Campeonato Brasileiro, brigando pela liderança da competição. Nesse momento, o tricolor soma 23 pontos e ocupa a terceira colocação. Não dá para negar que, comparada com as últimas participações da equipe no Campeonato Nacional, o São Paulo vive uma fase positiva. Tanto isso é verdade que um dos maiores ídolos do clube está otimista que o time possa brigar pelo título brasileiro. Estou otimista, acredito que essa parada, não sei a forma com que foi usada, mas não é o ideal, né, você parar o campeonato no meio do campeonato, mas os últimos jogos do São Paulo foram muito bons, se conseguir manter essa sequência, vem uma sequência de jogos difíceis agora, então são jogos que vão um pouco balizar aquilo que vai ser essa sequência aí do campeonato para o São Paulo, sequência importante que eu acho que pode direcionar aí se vai brigar lá em cima ou não. A minha opinião, daquilo que eu estou vendo, é que o São Paulo vai brigar lá em cima na tabela. Na parada para a Copa, a saída de jogadores foi uma situação pontual. Valdívia, Petros e Marcos Guilherme já deixaram o clube. Enquanto uns saem, outros chegam. O atacante equatoriano João Rojas, que estava no Talleres da Argentina, e o lateral direito Bruno Pérez, que veio da Roma, são reforços confirmados. Ter mantido a base titular é mais um ponto positivo para o tricolor. Eu acho isso importante, né? Porque os clubes geralmente têm dificuldade para segurar alguns jogadores e realmente isso está sendo, acredito que vai ser muito importante para a nossa continuidade. Manteve o elenco, ainda se reforçou. Então, o Rojas e o Bruno são jogadores que vai nos ajudar bastante e espero que seja o mais rápido possível. A maior dúvida nesse momento é se a parada para a Copa foi boa ou ruim para o São Paulo, que vinha embaladíssimo na temporada. Eu acho que tem os dois lados, né? A gente vai ver isso nos próximos jogos, nessa sequência que a gente vai ter. Claro que a gente estava embalado, mas a gente tem que pensar que acho que foi bom pra gente, que é bom também o músculo também dar uma descansada. Tem treinos que a gente não tava podendo fazer, treinos táticos também, que o Aguirre pôde intensificar ainda mais. Então acredito que vai ser um saldo bastante positivo, mas temos que realmente tentar buscar o ritmo que a gente estava o mais rápido possível, e isso a gente está tentando fazer já nos treinos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Eu me lembro que no ano passado o Corinthians liderava o campeonato. Claro que não foi uma parada tão grande como essa de Copa do Mundo, que é mais de um mês. O Corinthians acho que ficou parado uns 10 dias. E era um tempo que até o Carille, na época, falava assim que era necessário para ajustar, descansar o time, treinar, que não tinha muito tempo para treinamento. E voltou, tomou 2 caçapadas logo de cara na volta. Quer dizer, então isso é muito relativo. Ao mesmo tempo que pode ajudar, pode também perder o embalo. São circunstâncias de difícil compreensão. A lógica aponta que, quando você tem uma parada, que você tem mais tempo para treinamento, para ajuste, o time volte melhor. O São Paulo perdeu alguns jogadores que estavam vira e mexe entre os titulares, caso do Valdívia, do Petros, do próprio Valdívia, Marcos Guilherme, Cueva, né? Mas, por outro lado, ganhou jogadores... Quer dizer, a gente não conhece muito, por exemplo, do Rojas, mas, pelo que a gente sabe, é um jogador esperto pelo lado de campo, habilidoso, o próprio Everton no lado esquerdo. Então, eu acho que não é um São Paulo enfraquecido, não. Eu acho que é um São Paulo que mantém a sua força para brigar aí com o Flamengo. E olha só, esse jogo é chave, Flávio. São Paulo está 4 pontos atrás. Se perder, fica 7 pontos. Agora, se pelo menos empatar, mas vamos imaginar que ganha o jogo no Rio, diminui para 1 ponto. E para o campeonato é sensacional uma vitória são paulina. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. O São Paulo a gente tem falado isso, né? 4 jogos nessa volta aí que vão decidir o futuro dele. Ele tem esse jogo, depois sábado joga com o Corinthians no Morumbi, depois joga fora com o Grêmio e fora com o Cruzeiro. 4 jogos que, se ganhar,
nossa, né? Vai assumir a liderança, não tem jeito. Você nem que conta precisa fazer do Flamengo, a possibilidade de assumir a liderança é enorme. Aí se perder aí praticamente desiste do título. Um meio termo, porque também os outros vão perder pontos, sei lá, 7, 8, 9 pontos, talvez seja uma meta legal para o São Paulo para continuar brigando em cima. Não perdeu nada assim que fosse um titular imprescindível, não. O Petros já estava saindo fora do time, o Cueva era mais um problema do que realmente um jogador importante, o Valdívia também não... Enfim, teve nada não, e até tem esse reforço. Jonas Rojas eu não lembro bem assim de característica, já o Bruno Pérez da Roma era um jogador interessante. Então vamos ver o que ele pode fazer agora. Já o Flamengo recebeu uma boa notícia vinda da Corte Arbitral do Esporte. O Paulo Guerreiro foi liberado pela entidade e estará disponível para o duelo de logo mais contra o São Paulo. Líder do Brasileirão com 4 pontos acima do segundo colocado, o rubro-negro carioca sabe que o campeonato será outro após a parada para a Copa do Mundo. Eu acho que... Mas acredito que vai ser um campeonato diferente. Não colocaria como novo Brasileirão, mas colocaria como um Brasileirão diferente pelas questões que eu elenquei. Os elencos mudaram muito, né? Então o próprio São Paulo é uma equipe que vem de mudanças, aí perdeu jogadores na janela, contratou outros jogadores. Eu não acredito que eles venham com uma mudança grande de perfil de jogo ou de maneira de jogar. Assim como o Flamengo não tem a intenção de apresentar uma maneira de jogar muito distinta do que apresentou até agora. O objetivo momentâneo, imediato, é conquistar uma vitória contra o São Paulo, conseguir tentar se manter na liderança, principalmente até a gente conseguir iniciar essas outras decisões que a gente tem aí, de Copa do Brasil e de Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro continua sendo um objetivo prioritário, vamos colocar assim, né? Brigar pelo campeonato, brigar pelo título. E para brigar pelo título a gente precisa continuar brigando nas primeiras posições, precisa continuar tendo bons resultados. O Flamengo perdeu de 4 jogadores, Edson Júnior, mas de importante mesmo o Vinícius Júnior, que já era uma saída esperada, porque a negociação já tinha sido feita um ano atrás. E o Viseu, que também é um nome que estava rendendo bem para o Flamengo. Quer dizer, são 2 desfalques interessantes. Veio só o Uribe, não dá para a gente avaliar muito, mas a volta do Guerreiro eu acho importante. O Guerreiro não começou a Copa do Mundo como titular. Quando esteve em campo, foi bem na maior parte do tempo. Então é um jogador que para o Flamengo vai ser muito útil. Ainda acho um Flamengo muito forte na busca da taça de campeão brasileiro, Flávio. A perda do Vinícius Júnior é complicada. O Viseu também, você tem razão. O Viseu está sendo muito útil, fazendo muitos gols. Aliás, a gente falava isso, né? Os jogadores caros não estavam dando retorno nenhum. A molecada da base, que é bem a cara do Flamengo, né? É que estava dando resultado. Vamos ver o que vai acontecer com esse Flamengo a partir de agora. Bem, na verdade, boa parte do campeonato, o Vinícius Júnior não foi titular também, né? E essa história do Guerreiro foi uma palhaçada, né? Palhaçada total. Ou ele se dopou e deram uma colher de chá, ou ele não se dopou e não devia ter feito todo aquele circo. Enfim, ele jogou a Copa do Mundo, agora foi absolvido. Circo, né? Eu sou super a favor de controle antidoping, mas sem circo, né? Tem que ter uma norma e essa norma tem que ser seguida. Ou é ou não é. Claro. E a enquete dessa quarta-feira é justamente sobre o jogo no Maracanã. A gente quer saber qual será o resultado da partida de hoje entre Flamengo e São Paulo. Da vitória dos flamenguistas, empate ou quem leva melhor são os são paulinos? Dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com. O que vocês acham? Pode bater um duplo aí, se fosse na loteria? Não pode? Não. Você não põe um triplo. Eu estou entre empate e Flamengo. Dá um empatezinho com gols. Empate. Estádio lotado, tá? Vai ter 50 e poucos mil ingressos colocados à venda. Deve estar com muita gente no Maracanã. É bom para o São Paulo, que vai ter contra-ataque à disposição. Acho que dá São Paulo. Olha só. Então, acho que eu vou dar São Paulo também. Só porque você falou, hein, Flávio? Um empate e 2 São Paulo. Mas não me cobre. É só um palpite. Agora já era. Agora já foi. Muito já está bem. anotado, entendeu? Anotado. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento na Arena em Itaquera, acompanhando a movimentação para o retorno do Corinthians no Campeonato Brasileiro, logo mais às 9h45 na Arena em Itaquera. Boa noite, Garrafa.
Boa noite, Paulinha. Boa noite a você, ao Celso, ao Flávio, aos nossos telespectadores. Estamos aqui na cabine número 23, na Arena Corinthians, em Itaquera. Como você percebe ao fundo, portões ainda fechados, né? Nem a iluminação foi acesa por aqui, porque a partida começa só às 21h45. Movimentação pequena, mas está sendo aguardado aqui para logo mais um bom público para mais um clássico entre paulistas e cariocas pelo Campeonato Brasileiro. Já falamos há pouco aqui de São Paulo e Flamengo lá no Maracanã, e aqui em São Paulo, o Corinthians recebendo o Botafogo, 21h45. O Corinthians, nas mãos do técnico Osmar Loss, teve 15 dias neste período de Copa do Mundo, além de uma folga, para trabalhar a equipe. O Loss pediu muito, disse que necessitava muito e seria muito importante esse período de treinamento para que ele pudesse adaptar a equipe da sua forma de jogar. Ele fazia parte da comissão técnica do Fábio Carille, mas é lógico que era colocar a sua maneira de jogar. E claro que o Corinthians será um tanto quanto diferente, né? Até porque algumas peças, alguns titulares já não estão mais aqui. Por exemplo, Balbuena, o Sid Clay e também o Maicon já deixaram o Corinthians. De reservas, o Léo Príncipe, o Casim e o Júnior Dutra são jogadores que não fazem parte do elenco. Então, dos titulares saíram 3 e chegaram apenas até esse momento 2 jogadores. O Danilo Avelar, jogador que veio da Torino, da Itália, jogador que atua pelo lado esquerdo, é lateral esquerdo, vem para a vaga do Sid Clay, e o Corinthians contratou o atacante, o Jonatas Jesus, jogador que começou no Cruzeiro, estava no Hannover da Alemanha e ontem foi um sucesso, inclusive, na atividade última, antes da partida dessa noite. É verdade que num campo reduzido, o Jonatas Jesus fez 5 gols, né? Mas ainda não está confirmado, os 2 já estão no bid, o Danilo Avelar começa jogando e o Jonatas será relacionado, ficando apenas para o banco de reservas. Ontem o técnico Osmar Loss conversou conosco e nós perguntamos a ele, com 15 dias e com essas alterações, esse Corinthians que virá a campo hoje e que vai seguir por todo o segundo semestre entre Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil, é muito diferente daquele Corinthians comandado pelo técnico Fábio Carille no primeiro semestre? Não é um Corinthians muito diferente, não. São pequenos detalhes que a gente tentou agregar. A gente procurou estimular muito mais a fase de transição do jogo, tanto na fase de transição ofensiva para a fase defensiva, quando se perde a bola, quando se recupera a bola. A gente está tentando tornar o Corinthians um pouco mais agressivo nesses 2 momentos. É claro que isso depende da estratégia de cada jogo, depende do nível de adversário que a gente está enfrentando, mas o principal ponto que a gente enfatizou, porque o posicionamento não muda muito. Algumas variações de mais condições de criar mais subsídios para os atacantes, para os laterais chegarem com mais eficiência, a gente trabalhou. É claro que cada jogo vai mostrar o melhor caminho. Eu acho que um treinador ele não tem que determinar o engessamento de uma equipe, só tem que atacar de uma forma. Eu tenho que dar recursos e subsídios para que eles tomem as melhores decisões dentro do campo. É assim que eu trabalho nas minhas equipes. Falava há pouco, né, Paulinho, do Jonatas Jesus, que ontem se comportou muito bem no treinamento, chamou a atenção de nós jornalistas e foi perguntado ao Osmar Loss se ele seria relacionado, começaria jogando ou não, enfim, o que o Loss entende e pensa sobre esse novo atacante que veio do Hannover da Alemanha. O Jonatas está relacionado, sim. Ele ainda necessita de uma melhor aquisição na parte física, na parte técnica. É um jogador que teve uma parada maior do que os demais, mas é um jogador que tem uma característica diferente, né? Até pela sua biotipia, é um jogador que certamente vai inspirar muitos cuidados dos adversários, quem sabe vai abrir muitos espaços para os jogadores que vêm de trás. E a gente não coloca status de titular ou de reserva em nenhum jogador no Corinthians. Na realidade, uma equipe que ela vai consolidando os resultados, ela tem uma tendência a se manter. A gente trabalha sempre muito franco, que é o campo que vai dizer quem é o titular e quem é o reserva. O Corinthians não terá força máxima hoje, porque o Cleison e o Ralf, que poderiam ser titulares, estão contundidos no departamento médico. O Mantuan, que poderia ser relacionado para a reserva no lugar do Fagner, que volta à lateral do Corinthians depois da Copa do Mundo. Esses 3 jogadores estão vetados pelo departamento médico. Então o Loss não tem a sua força máxima para hoje. Aliás, sobre o Fagner, nenhuma evolução no dia de hoje, sobre a possibilidade do Napoli da Itália fazer uma proposta para levar o jogador. O Botafogo é o 9º colocado, o Corinthians é o 10º, o Corinthians está a 11 pontos do líder Flamengo, então o jogo de hoje é muito importante. O Botafogo vem aí com o Marcos Paquetá,
estreando no Campeonato Brasileiro, até porque o Alberto Valentim não está mais no comando técnico da equipe, acabou deixando o Botafogo e o Marcos Paquetá vem para assumir o Botafogo. Daqui a pouco eu complemento as informações do clube carioca. Um provável Corinthians, porque não foi confirmado de forma oficial, mas dificilmente vai mudar dessa escalação, é o seguinte: o Cássio no gol, o Fagner retornando também da seleção brasileira, vai à lateral direita. A nova zaga do Corinthians agora será formada por Pedro Henrique, garoto que foi revelado na base, mas já é conhecido do torcedor, e também o Henrique, e o Danilo Avelar pela lateral esquerda. Ele já participou, inclusive, de jogos amistosos com a camisa do Corinthians. No meio-campo, o Gabriel e o René Júnior, já que o Ralf está vetado pelo departamento médico. O Rodriguinho completa o setor, e na frente o Romero, o Matheus Vital e o Roger. Vale lembrar que Pedrinho e Jadson foram relacionados, mas são 2 jogadores que ficarão no banco de reservas. Temperatura aqui, Paulinha, na casa dos 18 graus agora, mas caindo. Na hora do jogo, deveremos ter aqui uns 15, sensação de 11. Você sabe, a Zona Leste, principalmente essa região da Arena aqui, venta bastante e a temperatura vai dar para sentir esse clima de inverno, que aí na Zona Central, Zona Oeste, pelo menos nos últimos dias, não sentimos não. Eu volto a hora que você quiser, Paulinha, com informações do Botafogo e muito mais do Corinthians. Ó, portões ainda fechados, mas daqui a pouco a bola rola, 21h45, Botafogo e Corinthians, Corinthians e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Paulinha. Obrigada, Garrafa. Lá tá frio, aqui eu tô de shortinhos, mas tudo bem. E o Corinthians mostrando uma movimentação para compensar essa parada e as mudanças que aconteceram. Pois é, você vê que lá faz um frio danado. Mas faz muito frio. Muito frio. No calor. Já estive lá. No calor faz frio. No calor, mas dependendo do lugar da torcida... Vai caindo à tarde, vai chegando à noite. Por causa do Rio Verde. É frio mesmo. Por causa do Rio Verde, que passa debaixo do campo. Nossa, a sensação Rio Verde, é realmente... Campo que o rio que passa debaixo do Corinthians. Você é muito sacana. Chama Rio Verde, o campo que passa debaixo do campo do Corinthians. É porque não tem muito prédio alto ao redor, não bateu o vento. Chama a atenção o Loss, que deixa o Pedrinho no banco, que é um jogador que a torcida gosta muito e tem um potencial muito grande. E o Jadson, que é um veterano, que é um meia também, que pode até não estar no melhor momento dele, mas é um meia que poucos clubes têm, com capacidade de organização, bom passe, bons lançamentos e tal. Ainda assim, é um Corinthians que fez uma boa preparação, venceu 2 amistosos, empatou outro, mostrou evolução. Os jogadores que saíram são jogadores importantes. Michael não dispensa comentários, o Balbuena, então, nem se fala, era uma referência no setor defensivo. E aí os outros que saíram, Júnior Dutra, o Casim, Sid Clay, o Sid Clay. O Avelar, ele chega realmente com muitos elogios de quem acompanha, e se torna uma peça importante, inclusive na bola parada, nas cobranças de faltas e tudo mais. E o Douglas está chegando agora, uma incógnita, começou com promessa no Rio. Fez exame médico e está tudo bem com ele, né? E esse Jonathan também, que tem feito gols, né, Flávio? É uma opção aí, já que o Loz vai trabalhar com um atacante centralizado, que está com o Roger, e o Jonathan chega aí para brigar para a posição. É um novo momento, aliás, um momento muito parecido do Corinthians e do Botafogo, né? Os dois perderam seus treinadores para a Arábia, né? Os dois perderam alguns jogadores, o Corinthians, a gente não sabe o tamanho do prejuízo que terá. Normalmente a estrutura defensiva do Corinthians compensa a saída de jogadores. Até o jogador ruim funciona bem ali na defesa do Corinthians. Não é o caso do Pedro Henrique, é um bom jogador. Estou falando de jogador ruim, tipo assim, o Kleber, horroroso. O Pablo só jogou no Corinthians? Lá. Quem? O Pablo. Só jogou no Corinthians. Quem mais? Aquele outro... O próprio Gil. O próprio Gil. Chegou na seleção, um jogador tosco, por causa do sistema. Felipe, que agora que foi para a Europa, tal, quer dizer. Então, ali, eu acho que o Pedro Henrique tem mais condição do que esses outros que nós estamos. Menos que o Balbuena, claro. Então, acho que a estrutura defensiva do Corinthians deverá compensar. A saída do Michael realmente é complicada, né? Um jogador interessante. Mas aí é trabalhar com as peças que você tem, esses treinamentos foram importantes. Acho que o Corinthians vai voltar num nível melhor do que terminou. Assim. Vamos descobrir já já. E de acordo com a BBC da Inglaterra, a Roma aceitou a proposta do Liverpool para contratar o goleiro Alisson, titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Os valores do negócio giram em torno de 330 milhões de reais. Valor que, se confirmado, será o maior negócio já feito na compra de um goleiro. Caso tudo dê certo, a contratação do brasileiro superará a transferência do Buffon do Parma para a Juventus em 2001, de 236 milhões de reais.
A proposta do time inglês é para um contrato de 5 anos, com o Alisson recebendo cerca de 22 milhões de reais por temporada. Belo negócio, né? Bom negócio. Parece que foi assim, ó, 330 milhões, sendo 30 para ele jogar e 300 para que ele exponha a beleza dele pelas ruas de Liverpool. Ó. Entendeu? Claro. Você não acha, Paulinho? Não, eu acho que realmente é uma beleza, assim, inegável, né? Então, ele vai destilar a beleza dele pela beleza do homem brasileiro por Liverpool. Que beleza cara essa, hein? Mas você quer o quê? Pô, mais que a Gisele Bündchen se bobear? Mas rende uns merchans, futebol né? por futebol, com todo respeito, claro, né? Ainda mais na Copa do Mundo. Só queria lembrar que o goleiro deles era o Karius, tá? Tudo bem. Né, mas... E aí é duro, viu? O Karius 330 milhões então, de os números, reais. eles são muito dinheiro. Mas vai ser confirmado. Porque tinha uma multa. E é até menos do que a multa. Então, os valores na Europa, eles são um pouco diferentes dos nossos aqui. Lá, por exemplo, é uma empresa, uma SA. No momento que você faz uma contratação de esporte, sobe as ações. Então, os valores acabam se fechando mais. Claro, assusta, né? Pelos valores que a gente tem aqui e tal. Não, e também 330 milhões de reais para eles, que é Libra, quanto é isso? Mas ainda assim, 5, para um goleiro é 60 milhões de libras, é isso? Por aí, né? Por aí, em torno disso. Mas você que é casada com inglês sabe melhor que eu. Eu sei, mas é que para um goleiro é muito dinheiro. Depende, o Ederson também foi vendido a preço de ouro pro Manchester City. Lembra? Então, o Liverpool ele tem vivido problemas com goleiros lá, né? Não é a primeira vez, o Reina já foi um problema, o Karius foi um problema. Então, eles entendem que se eles acertarem essa posição, eles vão dar um passo legal, né? Então, vamos ver. E assim, não considerem valores nominais porque tem esquema de ações. Claro. Eu lembro que uma vez, quando o Roberto Carlos estava no auge da carreira, o Manchester United falou que ia contratá-lo. No dia seguinte, o valor da ação que subiu era um preço absurdo. Pelo valor de atualização das ações, pela possibilidade de contratar o Roberto Carlos, já tinha dinheiro suficiente para pagar o Roberto Carlos, que acabou nem indo. Então é outro tipo de situação. Que nem a Juventus já vendeu o número de camisetas do Cristiano Ronaldo, que já pagou 10% de toda a operação. Como o Neymar, né? Lembra? No final de semana. Sim. Então é outra coisa, é uma coisa muito profissional, muito mais do que essa coisa tosca que a gente tem aqui, né? Que você nunca sabe direito o valor, tem esquema e tal. É uma coisa diferente. Agora, números, sim, sem dúvida assustam. De qualquer forma, essa contratação acho que ela é muito mais baseada pelo que ele fez na Roma na Liga dos Campeões do que a Copa do Mundo. Claro. Copa do Mundo foram 5 jogos. Não foi mal. Não foi mal, mas também o fez que diferença. chutaram entrou. Mas quem fez diferença no time do Brasil? Ninguém. Né? Ninguém. Então o Brasil foi linear na Copa do Mundo. Não foi nem maravilhoso, nem péssimo. Foi linear. Ele fez foi uma Copa normal. Então não dá para você se basear em... Não foi mal, mas também não brilhou. Não. Sim. Chutou, foi indefensável ou não, entrou. Não falhou nenhum gol, nada. Teve aquele lance contra a Suíça, né? Que ficou, devia ter saído. Não deve... Mas você tem razão. A imagem da Europa é que tem feito diferença para ele. E olha, antes de voltar a falar de futebol, eu queria parabenizar o aniversariante do dia, Fernando Gavini, que é um excelente profissional e nosso amigo aqui, né? Isso aí. Parabéns pro Gavini, feliz aniversário. Feliz aniversário, parabéns. Desfrute. Desfrute. Não fui convidada para nenhuma festa, quero deixar isso claro. Eu fui. Ah, você foi? Fui. Fui. Irei. Como bom passarinho está voando. Então tá, desculpa, gente, vamos continuar. Após a pausa para a Copa, os principais campeonatos na América do Sul voltaram a rolar. E nessa terça, 2 partidas movimentaram a Copa Sul-Americana. Jogando na Venezuela, o Caracas fez valer o mando de campo e derrotou o Sport Huancayo do Peru por 2-0. Dias no primeiro tempo e Martins no segundo garantiram a vitória dos donos da casa. Semana que vem, no jogo de volta, o Caracas pode perder por até 1 gol de diferença. Na Argentina, o Lanús venceu o Júnior Barranquilla e conquistou a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta. Gárcia fez o único gol do jogo, 1-0 e só. Já a Série B segue a todo vapor. Ontem tivemos o início da 16ª rodada com 2 empates sem gols. E na ressacada, Avaí e Atlético Goianiense não saíram do 0-0, mesmo o placar da Vila Nova e Brasil de Pelotas no Serra Dourada. Se a pontaria dos ataques foi ruim nessas partidas, no Brinco de Ouro a rede balançou bastante.
No brinco de ouro, o Figueirense saiu na frente do Guarani logo aos 7 minutos com Henrique Trevisan. Aos 21, Rafael Longini entrou em cena e deixou tudo igual, pegando forte de pé esquerdo. Não demorou muito para o Figueira fazer o segundo. Gustavo Ferrarez contou com a falha do goleiro Oliveira para desempatar. No final do primeiro tempo, Matheus Oliveira bateu cruzado e deixou tudo igual novamente em Campinas. Já na etapa final, Enan aproveitou a bobeira da defesa do Guarani e definiu a vitória do Figueirense, 3-2 e fim de papo. Mal a Copa do Mundo acabou, os olhos do mundo esportivo já se voltam para Tóquio, o palco dos Jogos Olímpicos de 2020. E seguindo disciplina oriental, as obras no estádio principal seguem dentro do prazo. Olha que exemplo, e a todo vapor, olha só. Prestes a começar a contagem regressiva de 2 anos para o início da Olimpíada de Tóquio, o Conselho de Esportes do Japão divulgou um relatório atualizado sobre o andamento das obras nas sedes. E, de acordo com o informativo, o novo estádio olímpico, palco principal dos Jogos, já está 40% pronto. Assim, está mantida a previsão inicial dele ser entregue em novembro de 2019. Sobre possíveis transtornos que possam ocorrer no caminho, o diretor-chefe do Conselho, Takeo Takahashi, tratou de dar garantias e de manter o otimismo. No Japão, frequentemente temos desastres naturais, como fortes chuvas e terremotos, tal qual o que vimos recentemente. Estamos dando uma atenção especial a estas coisas, enquanto tentamos concluir a construção conforme programada para novembro do ano que vem. Com custo de pouco mais de 5 bilhões de reais, o local terá capacidade para 68 mil pessoas e receberá as competições de atletismo, além das cerimônias de abertura e encerramento. Para combater o calor, usamos basicamente o vento natural que entra no estádio. Cada setor do 1º, 3º e 4º andares tem aberturas. Então o local é projetado para aproveitar a brisa natural que vem de lá. Os Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerão entre os dias 24 de julho e 9 de agosto de 2020. Não, você olha, isso aí é brincadeira, né? Não é à toa que o Zico voltou para o Japão, que o Levi Coupe ficava maluco quando estava aqui o Oswaldo Oliveira e tal. Claro que tem gente desonesta no Japão. Claro. Óbvio. Só que lá, se o cara for pego, ele faz araquiri. Se joga no morro. Tá aqui. Depois, olha as últimas competições importantes onde foram. Copa do Mundo no Brasil. Olimpíada no Rio, sob comando de Sérgio Cabral. Copa do Mundo na Rússia. Olha só que coisa. E agora vamos ter um evento decente no Japão, né? Muito bom. Aliás, não é à toa que eu ouvi quando o Japão, os japoneses quando jogavam, né, que acabavam os jogos da Copa, eles limpavam tudo. Pois é, você sabe que já no Brasil estão tomando providência para fazer coisa parecida, né? Ah, é? É, cada torcida vai levar um japonês junto. Ah. Não, e eu vi a gente comentando, reclamando. Mas tem gente que ganha dinheiro para fazer isso, mas é educação, mas eles já faziam né? isso no Brasil. É, gentileza. Mas agora eles vão levar japoneses, leva 3 japonesinhos cada um e tal. Olá, o Gazeta Esportiva volta falando do Campeonato Brasileiro. 5 jogos hoje e outros 5 amanhã completam a 13ª rodada. O Ceará recebe o Sport às 7h30 no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Às 9 horas, o Vitória enfrenta o Paraná no Barradão. Às 9h45 tem Flamengo e São Paulo no Maracanã. Corinthians e Botafogo na Arena Itaquera. E o Grêmio joga com o Atlético Mineiro em Porto Alegre. Amanhã, às 7h30, acontecem 2 partidas. Cruzeiro e América Mineiro jogam no Mineirão e Chapecoense recebe o Bahia na Arena Condá. Vasco e Fluminense fazem o Clássico Carioca às 8 horas em São Januário. E no mesmo horário, o Santos recebe o Palmeiras no Pacaembu. E fechando a rodada, o Atlético Paranaense enfrenta o Internacional na Arena da Baixada. Muitos jogos vão rolar. E o nosso contato, mais uma vez, é com o repórter Osmar Garrafa, que segue na Arena em Itaquera, acompanhando a expectativa para o jogo de daqui a pouquinho entre Corinthians e Botafogo. É com você, Garrafa.
É isso, Paulinha. Voltamos aqui da Arena Corinthians e você já observa ao fundo parte da iluminação, pelo menos da publicidade, ao fundo já foi acesa aqui na Arena Corinthians. Os refletores ainda não, portões fechados, apenas o pessoal de retaguarda, o pessoal dos bares, restaurantes, enfim, das lojinhas por aqui, o pessoal que vai, os monitores que vão receber os torcedores estão com acesso aqui dentro da arena, além dos profissionais de imprensa. Nem Botafogo, nem Corinthians chegaram por aqui, a bola rola 21h45, é um jogo que vale ali a 9ª colocação, porque o Botafogo é o 9º, o Corinthians é o 10º colocado, repito, Corinthians a 11 pontos do líder Flamengo, né, que enfrenta o São Paulo daqui a pouco no Rio de Janeiro, e se o Corinthians tem o Osmar Loss tentando ajeitar a equipe, tentando se firmar no cargo de técnico do Corinthians, no Botafogo não é diferente. O Marcos Paquetá, que estava no futebol da Índia, conseguiu liberação para substituir o Alberto Valentim, que pagou algo em torno de R$240 mil de multa, foram 3 meses de salário ao Botafogo para que ele pudesse trabalhar no futebol árabe. Ontem, em entrevista coletiva, com todos esses detalhes e com a preparação do Botafogo observada pela comissão técnica do Corinthians, o técnico Osmar Loss falou do adversário dessa noite. A gente tinha um Botafogo muito claro com o Valentim, a gente conhecia muito bem a forma de jogar com que o Botafogo se posicionava e estrategicamente executava seus jogos. Com o Paquetá agora eu conheci ele em 2 licenças da CBF, a gente fez junto, a licença A e a licença Pro, um treinador de larga experiência, né, com rodagem no exterior, mundo árabe, um cara muito inteligente. E a gente pôde observar o jogo treino deles contra o América, o jogo treino contra o Nova Iguaçu, em algumas imagens que a gente conseguiu, uma equipe que está se posicionando um pouquinho diferente, tentando algumas projeções mais altas com os laterais, um pouco mais de mobilidade no setor ofensivo, com os extremas vindo mais pelo meio de campo. Tem algumas mudanças em relação ao Valentim, mas tudo em jogos treino. Bom, agora vamos ouvir o outro lado da partida dessa noite. O técnico estreante Marcos Paquetá, que tem problemas. Ele não terá, por questões contratuais, o Jean, o Moisés e o Iago. Esses 3 jogadores pertencem ao Corinthians. E num acordo de cavalheiros, esses jogadores não estarão em campo logo mais. Além disso, ele não tem o Gatito Fernandes para o gol, o Marcos Vinícius e o Marcinho. São 3 jogadores que se recuperam de lesão no departamento médico. O estreante da noite, Marcos Paquetá, que estava no futebol da Índia, nos fala a respeito do seu adversário e deste clássico contra o Timão. Nós temos muitas informações, nós vimos 2 ou 3 jogos deles amistosos aí, por acaso eles fizeram, né, televisionados, tudo nos municiou de informações, né, mas logicamente eles vão preparar também alguma coisa visando o nosso jogo, porque eles têm jogos passados também nossos. É questão da gente ter frieza. Para começar, vamos jogar no campo adversário, motivados, né, também, vindo também de uma pressão muito grande. Isso também nós temos que ter algumas coisas ao nosso favor que nós temos que saber usar, né, o equilíbrio emocional, para poder tirar proveito do jogo. Tá certo, tá aí os técnicos falando, né? O Loss pelo lado do Corinthians, o Paquetá do lado do Botafogo. Repito, as equipes ainda não chegaram por aqui. Bola rolando 21h45. O provável Corinthians para a partida de logo mais com Cássio e Fagner, os 2 jogadores que retornaram da seleção brasileira. Pedro Henrique e Henrique formando a zaga. E o Danilo Avelar vai disputar a sua primeira partida como titular do Corinthians. Partida oficial, ele já disputou amistosos com o Corinthians nessa fase de preparação. No meio-campo, o Gabriel, René Júnior e Rodriguinho. No ataque, o Matheus Vital, o Roger e o Romero. Expectativa para que o Jonatas possa entrar na segunda etapa, principalmente pela movimentação, repito, que ele teve ontem. Foram 5 gols na atividade final antes do jogo dessa noite. O Paquetá com muitos problemas, tem o Botafogo com o Jefferson no gol, o Luiz Ricardo pela lateral direita, na zaga o Joel Carli e o Igor, o Gilson pela lateral esquerda, no meio campo, de quem o Caio Potronieri é muito fã, o Rodrigo Lindoso, está confirmado para a alegria do nosso Caio, o Matheus Fernandes também completa o setor de meio campo ao lado do Valência. No ataque, o Aguirre, o Chiesa e o Pimpão. Este é o Botafogo, eu repito, Paulinha, 21h45, portões fechados aqui na zona leste da cidade de São Paulo. Nós estamos por aqui, voltamos a qualquer momento e amanhã no Gazeta Esportiva, melhores momentos, vestiários, enfim, tudo de Corinthians e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que depois desse jogo, Corinthians nada mais, nada menos, tem clássico sábado contra o São Paulo, que joga hoje no Rio de Janeiro, o clássico marcado para o estádio do Morumbi. Tá certo, Paulinha?
Obrigada, Garrafa. Então é isso, às 9h45 tem bola rolando e ele acabou de comentar, mas a gente vai ver agora, né, a escalação do Corinthians e do Botafogo. Cássio, Wagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar. Gabriel, René Júnior, Romero, Rodriguinho e Matheus Vital. Na frente, Roger. O técnico é Osmar Loss. Jefferson, Luiz Ricardo, Joel Carli, Igor Rabelo e Gilson. Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Leonardo Valência, Rodrigo Pimpão e Aguirre. Na frente, Chiesa. O técnico é Marcos Paquetá. Jogar em Itaquera sempre foi um trunfo tanto para o Corinthians, mas ele acabou vacilando alguns jogos. Perdeu para o Milionários, empatou com Vitória em 0-0. Mas ainda assim a média é muito baixa de derrotas lá, né? Por isso costuma usar bem o fator campo. O que faz do Corinthians favorito contra o Botafogo. Imagina. Até porque eu acho que tem mais time também. Quer dizer, precisa ver também nos amistosos o time foi bem. Agora que é jogo oficial, vamos ver que peso que vai carregar esse time, que a campanha... Alguém perguntou para o Loz ou para o Barbieri sobre essa... Barbieri. Como é que é essa volta. E é um outro campeonato mesmo. É outro campeonato. Precisa saber. Não dá para saber. É um outro campeonato com pontuação já definida, né? Ninguém começa do zero. Então é difícil saber como é que o Santos... Será que o Santos vai voltar? Vamos falar daqui a pouco do Santos. Naquela enhaca que ele terminou ou deu uma ligada? Será que o Corinthians absorveu os jogadores que saíram? Como é que esses novos vão entrar? Como é que o Flamengo vai reagir sem o Vinícius? Enfim, não dá pra gente saber. E o próprio Botafogo mudou de técnico, né? E mudou mesmo, que o Paquetá vai estrear hoje. É até pior que o Corinthians teve um tempinho já para se adaptar aos Marlós, né? A cara dele. Difícil saber isso. Realmente essa pausa de só no nosso calendário, né? Claro. Você para um mês, 35 dias, você para o seu principal campeonato. É uma coisa realmente... Você para o campeonato, perde jogadores importantes no meio. Traz jogadores. É uma bagunça, né? Olha, então... Eu sonho com uma possibilidade. Vai ver a Juventus. Contratou Cristiano Ronaldo. Né? Tá lá fazendo anúncio, a contratação para a temporada. Vai começar o campeonato cheio de motivação. Aqui o campeonato chega, não tem promoção nenhuma. Fosse aqui, o Cristiano Ronaldo chegava de manhã e já estreava à tarde. Com certeza. Já aconteceu tantas vezes isso. Claro. Aconteceu tantas vezes isso, que ele não sabe trabalhar. E aí ele ia conhecer alguns companheiros que ele ia perder em um mês. Não, né? Se ele tivesse quebrado a perna, entrava do mesmo jeito. Você não trabalha o produto. É vergonhoso. Não trabalha o produto. E olha que o futebol é um produto. Produto como qualquer outro, que concorre com várias coisas. O futebol, ele concorre com o cinema, ele concorre com a televisão, ele concorre com a Netflix, ele concorre com uma lanchonete. Ele concorre com qualquer coisa. É uma atração. Então você tem que dar ao cara um produto bacana para que ele vá. Né? Então, a Paulinha adora futebol. Não gostasse. E ela quer ir com a família no estádio. Ela tem que ter atrações para ver. Eu não gosto de basquete, quando eu vou para os Estados Unidos eu vejo NBA. Eu não vou para ver o jogo, eu não gosto de basquete. Eu gosto daquilo tudo. Aqui é tudo largado. É tudo de qualquer jeito. É muito triste isso. Está na hora de mudar. E tratar com muito mais carinho. Fique tranquilo que o Coronel Nunes já está com um plano estratégico lá para mudar tudo. Eu imagino. Olha, no Santos, o técnico Jair Ventura segue acertando os últimos detalhes da equipe que recebe o Palmeiras amanhã no Pacaembu. Hoje foi dia de apresentação de um novo patrocinador. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Na tarde desta quarta-feira, o Santos realizou o anúncio dos novos uniformes, com os jogadores Gabriel e Vitor Ferraz. Além também de anunciar mais um patrocinador. Trata-se de uma faculdade de ensino à distância da cidade de Maringá. Hoje é um dia especial porque toda vez que a gente recebe um novo patrocinador, nós estamos recebendo um parceiro que vai participar com a gente ativamente. O nosso trabalho é fazer com que o patrocinador tenha retorno, porque quando a gente tem o retorno, quando existe o retorno, é um parceiro para sempre. Esse projeto de um ano, não é só para a temporada de 2018, até o meio da temporada de 2019, a gente vai ter a possibilidade de expor aos atletas do profissional, da base, do feminino, a oferecimento de bolsas integrais para graduação, para pós-graduação, se for o caso, no ensino à distância, que acaba sendo o formato mais adequado para a vida de atleta. Vamos levar essa marca Unicesumar junto com o Santos para muitos lugares, mas realmente entendemos que o esporte e a educação são ferramentas fundamentais da transformação de um país.
E é isso que nós estamos fazendo. O presidente do clube confirmou também a chegada do volante uruguaio Carlos Sanches, que chega do Monterrey do México e assina contrato de 3 anos. O presidente também confirmou o interesse do Palmeiras, que tentou atravessar o negócio. Na questão do Palmeiras, sim, houve uma proposta, e essa proposta ocorreu já. Nós tínhamos acertado com o Monterrey. E eu aqui quero enaltecer o jogador e o empresário dele, principalmente o jogador, que foi consciente daquilo que a gente já vinha combinando, e ele, é lógico que é reticente, porque você tem uma proposta maior, se pensa 2 vezes. Mas ele entendeu que o melhor era vestir a camisa do Santos. O jogador e o Monterrey, eles escolheram o Santos. Não vou ficar reclamando da atitude, do comportamento do Palmeiras, do adversário. O mais importante é a vitória. Será amanhã também. Rivalidade que anda aflorada nos últimos anos e também dentro de campo. A equipe que hoje eu considero como o nosso maior rival aqui, pelo que aconteceu nos últimos anos. Então é um jogo para a gente ver logo qual é o nível que a gente se encontra, até porque logo mais tem Libertadores, tem Copa do Brasil, então a gente tem que jogar logo os grandes jogos, porque a gente precisa se cobrar dessa forma. Em mais um dia de treinamento fechado à imprensa, Vitor Ferraz tentou a todo custo esconder os detalhes da escalação do Peixe. Dizer a escalação eu não posso, né? Independente da escalação que ele escolher, o torcedor pode ter certeza que vai ver um Santos bem diferente, um Santos extremamente aguerrido, um Santos que vai brigar pela bola o tempo inteiro, vai jogar para frente. É o que a gente vai tentar fazer com os adversários, tentar encurralar o Palmeiras o tempo inteiro, sair na frente e garantir o resultado. O técnico Roger Machado negou essa história de chapéu na contratação do uruguaio Carlos Sanches. O Sanches ele é um jogador extremamente interessante, né? Ele foi oferecido ao clube, mas como nós temos 5 jogadores, né? 5 jogadores que pelo menos 3 deles podem fazer uma função semelhante, né? E então não foi levado adiante. Mas é um jogador que em outros momentos, em outros clubes, né, sempre foi acompanhado, né, nas minhas avaliações, né, por ser um bom jogador e teve recentemente na Copa do Mundo, né? Foi oferecido, né, em função também dos valores envolvidos, né, principalmente das nossas peças de reposição à mesma altura, né, não foi levado adiante. E agora vamos acompanhar como foi o último dia de preparação do Verdão para o Clássico na reportagem de Jonas Campos. Fala pessoal, aqui no Palmeiras, véspera de Clássico e entrevista coletiva do técnico Roger Machado, que falou sobre a retomada do Verdão no Campeonato Brasileiro. Amanhã é um clássico de cara, duelo contra o Santos, 8 da noite no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. O clássico sempre motiva muitas paixões, né? E começar com um jogo grande, para mim é sempre bom. Sempre bom. Jogos grandes são jogos que você pode mostrar muito, mostrar que veio. Entre os últimos dias de julho e o mês inteiro de agosto, né, que serão decisivos para nossas aspirações, né, em várias competições. Então, para mim, tem um peso importante. Eu não vejo de outra forma do que com bons olhos, né, e muito interesse em iniciar com o clássico. Roger também foi muito perguntado sobre a situação do atacante Dudu, que no início desta semana fez um post polêmico em uma rede social, deixando dúvidas se estaria ou não feliz no Palmeiras após o clube ter recusado 2 ofertas milionárias do futebol chinês. Esses eventos mexem com a cabeça da gente, mas à medida, né, que o jogador toma consciência, né, e há uma definição, né, pela permanência, né, o atleta ele fica 100% voltado para o trabalho. Então eu não vi a postagem que ele fez, porém, obviamente que me comentaram, mas o que eu tenho visto no dia a dia é um Dudu muito
sorridente, né, muito à vontade, e confesso que pela proximidade do ocorrido, muito mais rápido do que eu imaginava que fosse acontecer. Lembrando que Dudu está fora do clássico suspenso, assim como o goleiro Jailson, o zagueiro Luan, o meia Moisés e também os lesionados Borja e Guerra. Por outro lado, o técnico Roger Machado contará com um retorno bastante comemorado, a volta de Gustavo Scarpa para o clássico contra o Santos. A percepção é que ele iria ter o seu processo acelerado, como foi, conseguiu disputar os amistosos de uma forma muito natural e com um rendimento muito alto. Como eu disse, é um retorno bastante festejado, né, porque é um jogador que, né, nesse momento, né, e principalmente com a saída do Keno, né, do nosso jogador de velocidade, assume uma condição importante dentro da equipe. É isso, o treinador palmeirense confirmou a escalação sem mistério para o clássico de amanhã no Pacaembu. O Palmeiras vai a campo com o Everton no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, meio campo com Felipe Melo e Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Johan, e lá na frente o atacante William Bigode. Da Academia de Futebol, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. O Celso, antes de falar desse clássico, eu quero falar do outro clássico enorme de... Roger falou, jogo grande, né? Sábado tem São Paulo e Corinthians, domingo no Mesa. Exatamente, tem aposta, hein? Sim, o Miller desafiou o Vampeta. E se o São Paulo ganhar, o Vampeta vai doar uma camisa autografada para Cruz Verde, que é essa associação maravilhosa aqui na Vila Mariana, e cantar o hino do São Paulo no Mesa. E o Se Miller... for ao contrário, se os Corinthians ganhar, o Miller vai cantar o hino do Corinthians e doar uma camisa do São Paulo para Cruz Verde. Se empatar, os dois vão ter que fazer isso. Imagina o Vampeta cantando o hino do São Paulo, o Miller cantando o hino do Corinthians. Ontem o Miller estava aqui e falou que está confiante que vai ganhar a aposta. Pois é, então vai ser muito legal, imperdível mesa redonda, domingo, também por isso, né? Claro. Sim, claro. Agora vamos no clássico. Palmeiras, ou no clássico de amanhã, o Palmeiras vai com um time bem ofensivo. Eu também acho que o Palmeiras é favorito, até pelo aproveitamento dos amistosos aí no meio da temporada. O Santos chegou o Brian Ruiz, que é o único reforço por enquanto, né? Eu achei a maneira como ele escalou o time bem ofensivo. O Scarpa com o Lucas Lima, com o Johan, o Williams solto ali na frente. Acho que a conversa do Alberto Lena com ele deu uma... surtiu algum efeito, não nos nomes da escalação, mas da maneira de encarar. O Palmeiras é favorito mesmo jogando com o comando do Santos, no Pacaembu, mas Pacaembu, né? Mas é só a torcida do Santos. Se bem que se a torcida ganhasse o jogo, a China era campeã do mundo, né? Sem dúvida. O Paquistão era vice, a Índia era terceira. Vimos o que aconteceu aqui no Campeonato Paulista, né? Palmeiras ganhou no campo do Corinthians, só com o corintiano, o Corinthians ganhou no campo do Palmeiras, só com o torcida brasileira, ela vai no embalo do time. Se o time estiver bem, ela vai junto, senão ela fica quietinha. Ou pior, atrapalha mais ainda, porque de repente tem um passe errado no começo do jogo, vai e o jogador perde confiança. É verdade. Agora vamos ao resultado da nossa enquete. No começo do programa a gente perguntou qual será o resultado da partida de hoje entre Flamengo e São Paulo. E os nossos telespectadores disseram que vai dar vitória do São Paulo com 49% dos votos. Estão comigo e com você, hein? Isso aí. Uma confiança. Impressionante. No mínimo, o jogo é no Rio. Confiança, né? No mínimo. Não sabemos quem votou. De repente são palmeirenses que votaram. Agora, vou para encerrar, antes disso a gente quer homenagear a dona Bernadette de Norá de Carvalho, que mais conhecida como Baby do Brasil, que está completando hoje 66 anos. Isso aí. Meus parabéns! Um beijo! Será que ela está assistindo? Um beijo, Baby!